o Eric vai nos surpreender iniciando agora. Em Kardec. Começamos mais uma sessão de estudos do Livro dos Médios, Guia dos Médios e dos Evocadores. Estamos aqui, eu, Rui Marcelo, ao lado de Arthur Azevedo e Cláudio Costa, nossos amigos, para fazermos esse estudo em grupo. Boa noite, queridos. Boa noite. E você de casa também interage com Parece que o Rui está com um problema ali de conexão, né? Bem, enquanto ele se ajeita lá, né? Também dá uma boa noite ao Cláudio, ao Rui, a todos que nos assistem nesse momento e também na gravação, né? Uma satisfação estarmos aqui novamente com esse estudo. utilizando Ele também não está escutando a gente. Que nos permite trocar ideias simultaneamente. O Rui está com um probleminha lá. Beleza, então o Rui já sinalizou aqui que vai tentar resolver lá o problema de conexão dele. Bem, então dando boa noite, né, a todos. É uma satisfação estarmos aqui novamente, reunidos, dando sequência a esse estudo do Livro dos Médios, aqui pelo canal Espiritismo em Kardec. Nós, especialmente, amanhã estaremos também subindo esse estudo no meu canal, né, que é o Arthur Azevedo Difusão Espírita, de modo a divulgá-lo, de modo a fazer com que esse estudo chegue a mais pessoas. E é uma satisfação muito grande, né, estar poder levar esse conteúdo tão importante, né, Cláudio, do Livro dos Médiuns, que, em vista do que, infelizmente, nós temos visto por aí em termos de divulgação doutrinária, se faz muito importante, né? Infelizmente, em todas as atividades, a gente vai encontrar pessoas que encaram a coisa de maneira mais séria e outros que, infelizmente, querem explorar, às vezes, o sensacionalismo, informações que, às vezes, não procedem, né, em termos de espiritismo. Então, a chance que nós temos é trocarmos ideias, estudarmos, nos aprofundarmos na codificação espírita para aprendermos realmente o que é o espiritismo raiz verdadeiro, né? E não o espiritismo raiz que estão vendendo por aí, né? E a palavra é vender mesmo, né? Estão mercadejando com a doutrina espírita. Algo que, quando eu comecei, quando o Cláudio começou, era algo impensável, né? Algo que todos repudiariam, e hoje essas pessoas estão aí com grandes audiências, com público, e é lastimável mesmo. Mas vamos daí dar continuidade ao nosso estudo, né, Cláudio? Quer fazer algumas considerações iniciais antes do Rui voltar aí ao ar? Vamos ver se o Rui consegue lá. Mas, além de tudo isso, Arthur, vamos esclarecer os amigos aí que quem trabalha com doutrina a nível de mediunidade está ficando cada vez mais difícil até conversar com as pessoas. Porque as aberrações e vamos dizer assim, fica difícil até encontrar uma palavra, porque é como se nivelassem a espiritualidade por baixo. Porque se procura hoje, busca-se o espiritismo como se busca os ledores de sortes, etc. e tal, e está difícil. Então, o estudo do Livro dos Médiuns, a gente sempre comenta com o pessoal que nos acompanha nas reuniões que a gente participa e frequenta. O Livro dos Médiuns, para quem tem mediunidade ou quem participa de um grupo mediúnico, é livro de cabeceira. Tem que ser livro revisto constantemente,
e infelizmente não é o que há aí. Cada dia tem uma novidade, né, sobre a questão do intercâmbio com os espíritos, que cada ideia é mais maluca do que a outra, vamos dizer assim, né? Então, muito importante, está sempre discutindo esse livro aí, porque ele é atualíssimo e absolutamente necessário no meio, né? Sem dúvida. Sem dúvida, Cláudio. Se faz realmente muito necessário, né? E estudar dá trabalho, né? Estudar é um trabalho. Então, são questões aí que envolvem também uma falta de disposição de grande parte das pessoas, né, em se dar o trabalho de pesquisar em fontes sérias, né? Em fontes que realmente... As fontes primárias do espiritismo é a codificação, né? A fonte primária é a codificação. O que se produziu depois, né, é mais ou menos respeitável, mas, obviamente, se tiver em consonância com aquilo que está na fonte primária, né? O Rui voltou aí, eu acho que a conexão dele tá boa, a imagem dele tá boa. Vamos ver o som, né, Rui? Vamos testar aí. Oi, amigos. Caso não fique boa, por favor, prossigam na leitura e vamos fazer acontecer o estudo. Estão me escutando? Sim, estamos escutando. Ok, vamos tentar projetar aqui o texto. Arthur, Isso. você consegue daí o texto? No momento, não. Fomos pegos de surpresa aí. Vai ter que achar aqui. Não tem problema. Eu vou tentar, é só para o caso de novamente ficar instável. Certo. A gente ter um plano B, mas vou tentar projetar aqui novamente. Vamos ver se estabiliza. Apareceu aí para vocês? Sim. Muito bem. Então, no nosso último estudo, vimos a teoria das manifestações físicas. Kardec prossegue com o capítulo 5, nos dando instruções sobre as manifestações físicas espontâneas. Vejamos então. Ruídos, barulhos e perturbações são provocados os fenômenos, às vezes, produzirem-se espontaneamente, sem intervenção da vontade, até mesmo contra a vontade, pois que frequentemente se tornam muito importunos. Além disso, para excluir a suposição de que possam ser efeito de imaginação sobrecitada pelas ideias espíritas, há a circunstância de que se produzem entre pessoas que nunca ouviram falar disso, e exatamente quando menos por semelhante coisa esperavam. Tais fenômenos, a que se poderia dar o nome de espiritismo prático, Parece que o Rui aí... Vamos ver. Natural, são muito importantes por não permitirem a suspeita. Oi? Oi, amigos. Vamos lá, então. Enquanto o Rui se ajeita lá, vamos lá. Então, tais fenômenos, a que se poderia dar o nome de espiritismo prático natural, são muito importantes, por não permitirem a suspeita de conivência. Por isso mesmo, recomendamos às pessoas que se ocupam com os fatos espíritas que registrem todos os desse gênero que lhes cheguem ao conhecimento, mas, sobretudo, que lhes verifiquem cuidadosamente a realidade mediante menorizado estudo das circunstâncias, a fim de adquirirem a certeza de que não são joguetes de uma ilusão ou de uma mistificação. Cláudio, quer comentar esse texto? Esse trecho? Vou, o Arthur e o Rui, se tiver, né?
É tão importante essa questão aí de certificar das coisas, né? Verificar. Uma época em que a gente frequentou um centro espírita da cidade aqui, várias vezes a gente era chamado, ou as pessoas nos procuravam, por causa dessas questões de barulho em casa, né? E é muito interessante quando você vai verificar essas coisas. Eu anotei rápido aqui para não esquecer. Eu tenho 2 casos aqui que a pessoa diz que já estava assombrada há muitos meses por estalos na sala, de madrugada, altas horas da madrugada. O que a gente pediu? A gente pediu para conhecer a casa e para dar uma olhada. Então, vejam bem, era uma senhora que morava sozinha. Aliás, foi difícil ela ir para o centro pedir ajuda, porque católica fervorosa e tal, mas diz que toda madrugada era acordada por estalos vindos da sala. Bom, qual que é a questão? A gente foi, conheceu a casa, uma casa simples, tudo bem, mas o que nos chamou a atenção era um aparelho de TV, naquela época antiga, aquelas TV de tubo, com a caixa plástica. E eu já tinha notado isso na minha casa. Então, o que acontecia? A gente perguntou para ela se ela assistia muito a televisão. Ela falou, a televisão é a única coisa que tem, então fica ligada o dia inteiro, até a noite, até a hora de eu ir dormir. O que acontece? Aquela televisão aquecia a caixa plástica. Ela ia deitar, né, passou às 9 e pouco, depois da novela, né? E o dia inteiro a TV ligada, que ela disse que era a companhia dela. Então, o que acontecia? De madrugada, que o plástico retomava o seu natural tamanho, ou seja, desaquecia, esfriava, ele estrala. E ela ficou assombrada por meses e meses. Olha, chegando até o padre e benzer a casa, só para vocês terem uma ideia. Então, tudo bem, a gente foi, né? Fomos 3 ou 4 vezes na casa e realmente a TV era a questão. A outra questão foi borboletas. A mulher disse que tinha alguma coisa no banheiro dela, porque as borboletas que ela colava no vidro caíam. Gente, é uma cola. Você usa o chuveiro, né? Aquece e umedece o ambiente. Então, ela achava que as borboletas se despregavam porque era algum espírito que queria dar alguma palavra, algum sinal. Então, na época, a gente está tudo bem. Depois, a gente foi chamado, tempos depois, que numa casa se ouvia algumas noites, altas horas da madrugada, como se toda a louça do armário caísse, a ponto do marido e a esposa, os filhos, levantarem correndo e chega na cozinha, está tudo normal. E veja bem o que esse senhor fez. Ele colocou pequenos cadeados nas portas dos armários, e mesmo assim os barulhos eram ouvidos. A gente fez uma pequena reunião mediúnica no centro, na época, a gente estava começando a descortinar um pouco mais a mediunidade, e o espírito brincalhão foi ali, ria que se matava, o médium gargalhava, tá? A gente sentou, conversou algumas vezes com ele, e pelo jeito, faz anos já, o barulho nunca mais retornou ali. Estava ali só para brincar. E ele, na época, é uma pena, olha só como é que é as coisas. É uma pena que na época era um centro de feição, vamos dizer, do movimento aí, e a gente não podia fazer nada mais do que o caderno ali exigia, né? Então a gente deixou para lá, mas deveria ser uma fonte de estudo fantástica. Conversar mais com esse espírito e como é que ele conseguia isso, né? E a gente não teve essa oportunidade. Hoje eu prenderia esse espírito em casa e o manteria cativo muito tempo até ele explicar isso para mim. Mas é isso, o que fala aí, assim, sempre observar, sempre verificar. Eu acredito que 99% dos fatos relatados
Tem a ver com a ilusão ou com a imaginação fértil que nós temos, né? E o coitado dos espíritos até isso levam nas costas, né? Mas é muito legal esse capítulo aí e essa questão 85 aí, 83. Mas vamos lá. É interessante observar a racionalidade de Kardec, mesmo apontando a utilidade, todo o interesse sobre o fenômeno, aconselha de logo que se afastem as suspeitas que ele nomina de ilusão ou mistificação. Poderíamos também adicionar, com base no que ele expôs em outro trecho, também as causas físicas. Não é? Um problema no encanamento, na refrigeração, né? Isso pode, no vizinho, causar algum tipo de suposição infundada. Vamos ao item 83, é isso? De todas as manifestações espíritas, as mais simples e mais frequentes são os ruídos e as pancadas. Neste caso, principalmente, é que se deve temer a ilusão, porquanto uma infinidade de causas naturais pode produzi-los. O vento que sibila ou que agita um objeto, um corpo que se move por si mesmo sem que ninguém perceba, um efeito acústico, um animal escondido, um inseto, etc. Até mesmo a malícia dos brincalhões de mau gosto. Áudio ok, meus amigos? Tudo bem? Podemos prosseguir? Aliás, os ruídos espíritas apresentam um caráter especial, revelando intensidade e timbre muito variado, que os tornam facilmente reconhecíveis e não permitem sejam confundidos com os estalidos da madeira, com as crepitações do fogo ou com o tic-tac monótono do relógio. São pancadas secas, ora surdas, fracas e leves, ora claras, distintas, às vezes retumbantes, que mudam de lugar e se repetem sem nenhuma regularidade mecânica. De todos os meios de verificação, o mais eficaz, o que não pode deixar dúvida quanto à origem do fenômeno, é a obediência deste à vontade de quem o observa. Se as pancadas se fizerem ouvir num lugar determinado, se responderem, a falta de obediência nem sempre constitui em contrário. Admitamos agora que, por uma comprovação minuciosa, se adquira a certeza de que os ruídos ou outros efeitos será racional que se lhes tenha medo? Não, de certo, porquanto, em caso algum, nenhum perigo haverá nelas. Só os que se persuadem de que é o diabo que as produz podem ser por elas abalados de modo deplorável, como são as crianças a quem forçoso é convir proporções e persistências desagradáveis, causando aos que as experimentam o desejo muito natural de se verem livres delas. A este propósito, uma explicação se faz necessária.
Algum comentário, amigos? Algum caos, Cláudio, Arthur? É muito interessante, né? Eu, particularmente, não lembro de nenhum caos que eu tenha passado, mas a gente vê muito, né? A imaginação nossa é muito fértil, né? Então, aí se cria uma série de explicações e, às vezes, né, sempre debitando, né, aos espíritos tudo o que acontece. No passado, por exemplo, tivemos o caso como é que chama? De um bicho que vinha matando lá os animais e sugando todo o sangue, né? O chupa-cabra. E realmente depois se mostrou que era um animal, né? Um animal que vinha provocando isso tudo, e as pessoas já criaram, né? As pessoas descreviam o bicho, diziam que tinham visto o bicho, aparentando ter às vezes até uma forma de ET ou de lobisomem, cada um dava uma descrição e no final não era nada daquilo, né? Então, há uma mistura, às vezes, de imaginação superexcitada com, às vezes, até uma vontade de aparecer em função do ocorrido, né? Aparecer na televisão, de ter os holofotes. Então, isso tudo nos mostra que é preciso muita prudência em relação a praticamente toda espécie de fenômeno que a gente desconhece a causa. Procurar verificar realmente qual é a causa para depois darmos um veredito, né? E especificamente em relação à fenomenologia mediúnica, como nós estamos vendo aí, às vezes alguns fatos são confundidos como sendo de origem mediúnica e, na verdade, não são, né? Inclusive, isso foi muito explorado, né, na década de 80, 90, por pessoas que queriam derrubar aí o espiritismo, né? E aí iam até lugares onde havia ali uma mistificação, e diziam que todos os fenômenos espíritas eram falsos, né? Todos os fenômenos criados pelos espíritas ou partidários da existência dos espíritos eram falsos, eram criados, eram mistificações. Foi o caso, por exemplo, do padre Quevedo, né, que se utilizou muito bem disso para atacar o espiritismo. Ele ia atrás das mistificações, tinha certo manejo em descobrir que se tratavam de farsas, e aí aproveitava disso aí como um gancho para atacar o espiritismo. Agora, com relação a esse item 84, né? O fenômeno é veraz, é legítimo, é uma força espiritual, como se diz. Neste caso, nós temos nos deixado impressionar, aterrorizar pelas obras de ficção, pela fantasia de achar que eles têm grande poder, me referindo aqui ao item 84. Parece que o Rui voltou a ter problemas de áudio, né? Vamos lá. Medo. Rui, o probleminha do áudio voltou. Ele já vinha ameaçando e agora... né? Eu estava perguntando sobre o item 84 aí. Sim. Quando Kardec tranquiliza, diz que o medo, na maioria das vezes, é irreal. Né? A nossa indústria cinematográfica, outras culturas aí não tem ajudado a ter esse preconceito de que os espíritos podem vir para matar. Olha, as coisas realmente, eu acredito até que melhoraram um pouco,
porque a indústria cinematográfica, principalmente, acho que jogou uma avalanche na época aí, década de 90, anos 2000 aí, início dos anos 2000, 2010, tanta coisa sobre espiritualidade que eu acredito que hoje a maioria das pessoas nem se assustem mais, né? Embora hoje os filmes de terror sejam. Eu vejo meus netos aqui de 20, 14 anos assistindo filmes de terror que, na minha época, a gente assistia na casa do colega e tinha que dormir na casa do colega que não ia mais embora de medo, né? E a questão da espiritualidade, eu acho que hoje praticamente, vamos dizer assim, está empatado, porque existem muitos bons filmes que até de vez em quando a gente usa didaticamente com as pessoas que frequentam os grupos aqui, colocando ali a base racional da doutrina, tirando aquela alegoria do cinema, que é necessária, né? Aquela exaltação da imaginação e tal, mas tem muita coisa boa. É claro que hoje, como se diz aí, lobisomem, bicho-papão e até o diabo é fichinha pelo que tem por aí, né? A gente vê muito mais coisas aí. Mas é interessante essa questão que ele já colocava naquela época. Assim, nós estamos falando de 1860, 1858, 60 aí, né? Quando se falava qualquer coisa de sobrenatural, as pessoas realmente faziam o sinal da cruz e corriam, né? Nesse contexto aí, devia ser um terror lidar com esse assunto, né? Hoje, o grande problema é o que a gente comenta aqui, a falta do estudo doutrinário faz com que as pessoas se afastem da espiritualidade de uma forma tão boba, né? Tão banal. Ah, eu não quero lidar com essas coisas de espírito, não, que eu tenho medo. Mas nem param para pensar. Não é mais caso de susto ou de medo, não. É caso assim de, não vou dizer desprezo, mas como a gente coloca aí, está se nivelando tão por baixo os fenômenos, se escreve tantas coisas aleatórias aí, e com a pecha de espírita ou de espiritismo, que as pessoas não querem mais se aproximar do fenômeno. Uma pena, viu? Perdem muito. Realmente, Cláudio. E a imaginação, ela tem realmente estado muito atiçada, né? E indivíduos, sabendo que as pessoas também se atraem por isso, têm divulgado aí certas noções de espiritualidade um tanto estranhas. O modismo de agora é explorar a questão de extraterrestres e figuras um tanto esquisitas que haveria, né, no mundo espiritual, dragões negros, reptilianos, quer dizer, coisas que a gente, quando vai pesquisar, são coisas trazidas da indústria cinematográfica, que o Rui volta e meia nos lembra. Eles vão buscar, às vezes, um autor de ficção científica, como Madame Blavatsky fez na Teosofia. Ela encontrava um livro de ficção científica, achava que aquilo batia com as ideias dela e divulgava como sendo verdades. E hoje, no meio espírita, indivíduos estão fazendo a mesma coisa. Elas vão buscar lá na indústria cinematográfica e trazem e divulgam aquilo como sendo verdadeiro, né? E, como eu disse anteriormente, elas não estão mais querendo saber de se comunicar com os espíritos. Agora, a moda que está por aí é entrar em contato direto com os extraterrestres, que incrivelmente estão sempre à disposição. Eu tenho acompanhado alguns aí, assim, estalou os dedos, incorpora o extraterrestre. E o extraterrestre, se extraterrestre foi aquilo, eu quero ficar na Terra, viu? Porque um discurso tão pobre, é tão chavão, é tão assim, sem profundidade, que é preferível estar por aqui, porque a gente conhece muito filósofo aí, muito mais profundo do que esses extraterrestres aí. Então, a gente já vê aí, nesses casos, uma
má intenção, que é o de ludibriar, né? Então, o que a gente quer falar com isso é que vocês não entrem nessa. Aqueles que estiverem nos assistindo, tenham cuidado, né? Muita gente aí aprendendo até ilusionismo para poder produzir algum fenômenozinho aí e ter um montão de pessoas, né, baixando a cabeça para eles, né? Então, o espiritismo nada tem a ver com isso, né? Essas pessoas às vezes utilizam o nome espírita e começam, né? Ah, não, eu sou espírita universalista, eu sou espírita isso, espírita aquilo. Não caiam nessa, né? Porque tem, na maioria das vezes, não tem apenas ignorância ou desconhecimento. Tem sim, a gente não pode se furtar a dizer, porque no mundo que a gente vive, a gente tem que estar atento a tudo. Há pessoas muito bem intencionadas, super honestas, e há as que não têm, em todos os campos, né? Nas ciências, nas religiões, nos movimentos sociais, culturais, né? Então, capítulos como esse nos ajudam a ver qual é o posicionamento do espiritismo, que é o de estarmos atentos, né, como foi dito bem no primeiro parágrafo, quando Kardec alerta para que a gente pesquise, a gente analise antes de acreditar algum fenômeno aos espíritos. Bem, o Rui nos avisa aqui que ele está ainda com o probleminha do áudio, né? Então vamos continuar ali no item 85, Cláudio. Beleza, então vamos lá. Dissemos atrás que as manifestações físicas têm por fim chamar-nos a atenção para alguma coisa e convencer-nos da presença de uma força superior ao homem. Também dissemos que os espíritos elevados não se ocupam com esta ordem de manifestações, que se servem dos espíritos inferiores para produzi-las, como nos utilizamos dos nossos serviçais para os trabalhos pesados, e isso com um fim que vamos indicar. Alcançado esse fim, cessa a manifestação material, por desnecessária. Um ou dois exemplos farão melhor compreender as coisas. Cláudio, deseja comentar esse trecho aí para a gente? Bem rápido. Tudo vai se ligando aí, né? A gente comentou aí as questões de ter conversado há muitos anos atrás com um espírito brincalhão e ter perdido a oportunidade de aprofundar o conhecimento, tendo um pouco mais de tempo com esse espírito. A questão da conformação dos grupos e casas espíritas não dá essa questão, principalmente do tempo, para você. Então, hoje, por exemplo, se eu tivesse uma oportunidade dessa, gostaria de conversar de igual para igual com esse espírito, até que a gente pudesse ter os parâmetros, né, de como esses fatos ocorrem. Era assim que Kardec agia em todas as circunstâncias. Essa questão aí de você estar sempre atento, tá? E já se deixa bem claro aí que um espírito superior não vai se servir disso. E é uma pena a gente ainda ver pessoas e às vezes grupos se relacionando com um desses fenômenos ou com um espírito nessa situação de inferioridade e tratando-o como se ele fosse um superior, porque ele consegue fazer uma manifestação física. E a doutrina deixa claro, tem uma razão para aquela manifestação estar ocorrendo, que é chamar a atenção, que a gente põe atenção nessa parte espiritual que existe em torno, mas a partir dali se conceber que parar com as brincadeiras, entre aspas, vamos dizer assim, e o fenômeno cessa e você segue uma linha de raciocínio e aí vai tendo experiências mais profundas, vai tendo oportunidades de conhecimento mais profundo e, infelizmente, a maioria das pessoas fixa-se naquele fenômeno, às vezes, entre aspas, barato, tá? Que não sai daquele ramecão, vai movimentar um objeto,
vai bater numa parede, numa coisa, e não se aprofunda. É isso aí que precisa ter sempre atenção, viu? Me ouvem? É interessante perceber a abordagem psicológica de Kardec. Além de orientar quanto a um possível fim providencial da manifestação física, nos alerta quanto à necessidade de termos essa compreensão Hoje a internet do Rui não está ajudando. da O som dele desapareceu humanidade dos completamente. espíritos comunicantes, se assim posso me expressar, não estarem de tal. O Rui está tendo problemas do áudio novamente. Vamos continuar então a nossa leitura. A questão 86, né? Há muitos anos, quando ainda iniciava meus estudos sobre o Espiritismo, estando certa noite entregue a um trabalho referente a essa matéria, pancadas se fizeram ouvir em torno de mim, durante 4 horas consecutivas. Era a primeira vez que tal coisa me acontecia. Verifiquei não serem devidas a nenhuma causa acidental, mas na ocasião foi só o que pude saber. Por essa época, tinha eu frequentes ensejos de estar com um excelente médium escrevente. No dia seguinte, perguntei ao espírito, que por seu intermédio se comunicava, qual a causa daquelas pancadas. Era, respondeu-me ele, o teu espírito familiar que te desejava falar. Que queria de mim? Resposta: ele está aqui perguntando-lhe. Tendo-o interrogado, aquele espírito se deu a conhecer sob um nome alegórico. Vim a saber depois, por outros espíritos, que pertence a uma categoria muito elevada e que desempenhou na Terra importante papel. Apontou erros no meu trabalho, indicando-me as linhas onde se encontravam. Deu-me úteis e sábios conselhos e acrescentou que estaria sempre comigo e atenderia o meu chamado todas as vezes que o quisesse interrogar. A partir de então, com efeito, esse espírito nunca mais me abandonou. Dele recebi muitas provas de grande superioridade e sua intervenção benévola e eficaz me foi manifesta, assim nos assuntos da vida material, como no tocante às questões metafísicas. Desde a nossa primeira entrevista, as pancadas cessaram. De fato, que desejava ele? Pôr-se em comunicação regular comigo, mas para isso precisava de me avisar. Dado e explicado o aviso, estabelecidas as relações regulares, as pancadas se tornaram inúteis. Daí o cessarem. O tambor deixa de tocar para despertar os soldados, logo que estes se acham todos de pé. Quem vai comentar? Interessante essa passagem de Allan Kardec, né? E perceba que o espírito se manifestou, né, com pancadas para chamar a atenção, e uma vez que Kardec já tinha se apercebido disso, o modo de comunicação passou a ser outro completamente diferente e o trabalho continuou se realizando. Uma coisa que chama a atenção aos amigos aí, principalmente aos amigos que acompanham também, vamos imaginar o senhor Kardec no seu escritório lá, um eminente pensador da época, e o espírito teve todo esse trabalho para chamar a atenção dele. Aí as pessoas falam, mas hoje os espíritos não se manifestam mais por pancadas, por ruídos. Eu imagino o que eles devem estar procurando meios de entrar em comunicação conosco. Nós não temos um minuto mais de silêncio na vida. Quando não tem uma TV, tem um rádio, um celular,
música. Como é que esses espíritos vão entrar em contato conosco? Vão nos chamar a atenção para poderem entrar. O acerto de Kardec, quando pediu que as reuniões mediúnicas fossem íntimas, fossem, se possível, familiares, talvez prevendo já isso daí. Porque não há como um espírito nos chamar a atenção. Ou seja, você tem um espírito superior, a qual eu não tenho acesso pela minha inferioridade, e ele vai utilizar um espírito igual para me chamar a atenção com um fenômeno físico, da qual hoje eu não consigo, mas de maneira nenhuma, perceber. Olhem que situação que nós estamos hoje. Então, as reuniões íntimas, até nos próprios centros espíritas, pequenas reuniões íntimas de conversa, de estudos desse tipo aqui, talvez desse oportunidade a esses espíritos de maior contato conosco. Nós aqui já iniciamos há muitos anos reuniões familiares, cotidianas, corriqueiras, e, vamos dizer assim, o aproveitamento não chega a 100%, porque a gente realmente não tem condições. Mas se parar, fizer silêncio, os espíritos estão aí para falar com quem quer que se interessem, tá? Interessante o fim providencial neste caso, não é? Que Kardec não afastou por preconceito, enfim, ele deu vazão ao fenômeno e procurou a explicação. E é interessante observar que nós outros poderíamos, diante de um temor infundado, abortar de início, né, qualquer tipo de observação mais aprofundada sobre o fato. Então, não devemos internet do Rui está entender dessa maneira aí, precipitada, que se trata... Oi, amigos. começou bem, depois... Tá cronometrado para mim, um minuto só. É verdade. Mas deu para entender a mensagem aí. Exato, realmente. Eu queria só observar, adicionalmente, se me ouve, que Kardec utilizava o médium e o seu guia, né, e o seu espírito familiar confiável para avaliar essas manifestações. Então, com o método, nós podemos investigar com segurança o mundo espiritual, contando com o intermediário, o médium, e também aquele espírito que, sem equívocos, se comunica regularmente e que pode nos dar alguma informação, alguma impressão sobre o fenômeno. Perfeito. Só um ok agora. A gente está torcendo para que se estabilize, né, em definitivo, mas parece que está melhorando. Bem, então vamos lá, né, continuar com a nossa leitura. Então vamos Segue lá. Daí, sim, vamos lá. Fato quase semelhante sucedeu a um dos nossos amigos. Havia algum tempo, no seu quarto, se ouviam ruídos diversos, que já se iam tornando fatigantes. Apresentando-lhe a ocasião de interrogar o espírito de seu pai, por um médium escrevente, soube o que queriam dele, fez o que foi recomendado e daí em diante nada mais ouviu. Deve-se notar que as manifestações desse gênero são mais raras para as pessoas que dispõem de meio regular e fácil de comunicação com os espíritos, e isso se concebe. Alguém deseja comentar alguma coisa sobre esse caso? É interessante, se você tem um médium à sua disposição regularmente, os espíritos não precisam disso.
naturalmente vão estar por ali para se comunicar, para dar um recado, para dar uma orientação. É o que ocorre hoje conosco, que temos os pequenos grupos familiares aqui e alguns médiuns dedicados. Então, você já não tem mais a necessidade de os espíritos, às vezes, fazerem manobras de todas os tipos para poder chamar a atenção. Eles já têm um canal por qual eles podem se comunicar regularmente com a gente. Tá? É o que está concluindo aí Kardec nessa questão. Percebam novamente o tato psicológico que Kardec deseja evidenciar. Todos agimos com uma certa intenção. No caso dos desencarnados, não é diferente. Então, pôr-se em comunicação para descobrir qual é o ânimo, não é? Qual é o desejo daquele ser que insistentemente se manifesta, é meio caminho andado para a solução. Perfeito, Rui. Vamos continuar a leitura, né? Vamos ver se o áudio do Rui volta ao normal. Parece que está começando a voltar. Eu vou passar a leitura para ele. Vamos lá, então. O item 87. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram, por vezes, em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derribados, projéteis de toda sorte são atirados de fora para dentro, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, ladrilhos são quebrados, o que não se pode levar à conta da ilusão. Muitas vezes o derribamento se dá de fato, doutras, porém, só se dá na aparência. Ouvem-se vozerios em aposentos contíguos, barulho de louça que cai e se quebra com estrondo, cepos que rolam pelo assoalho. Acorrem as pessoas da casa e encontram tudo calmo e em ordem. Mal saem, recomeça o tumulto. Bem, para quem realmente, né, assiste aí, tem alguns programas na televisão americana, eu não tenho acompanhado mais, mas cheguei a acompanhar há um tempo, que mostram pessoas que relatam uma série de fenômenos até violentos, né, que atribuem a causas que elas chamam de sobrenaturais, né? Nós sabemos que nos Estados Unidos, por exemplo, o movimento espírita, o espiritismo ainda engatinha, né? A sua divulgação está mais na mão dos brasileiros que vão lá morar. E eles atribuem ainda a demônios, né, essa sorte de fenômeno, e realmente a impressão que fica é que é um país que vem realmente, se realmente esses fenômenos têm surgido, são verdadeiros, você pode dizer que lá se concentra um esforço, digamos assim, da espiritualidade para acordar as pessoas em relação a essa realidade do mundo espiritual, a realidade da vida após a morte, né? Porque, por alguma razão que nós ainda desconhecemos, talvez por ser um país que ainda ocupa uma liderança cultural muito grande, né? Ou talvez por algum outro motivo que não nos ocorre no momento. Mas, realmente, né, às vezes, ocorrem perturbações reais, com objetos imóveis sendo movidos, derrubados, né, como tu diz ali, projetis e toda sorte atirados de fora para dentro, mas às vezes são apenas, né, ilusões, né, derribamentos, como diz ali, que são só na aparência para assustar, né? Não se dá nenhuma movimentação real dos objetos, tanto que quando as pessoas chegam não encontram nada, né? Engraçado que é um fenômeno que Kardec presenciou lá atrás e que a gente realmente verifica que continuam se produzindo aqui e ali. É interessante, só para somar aí com você, a gente tem contato com alguns brasileiros nos Estados Unidos, e lá realmente o fenômeno
é uma coisa muito, muito nítida, e muito investigada. Os brasileiros que estão lá, que têm um pouco de conhecimento de doutrina, relatam que a grande questão é assim: eles admitem um fenômeno extra-mundo, eles admitem, às vezes, até o elemento espiritual envolvido, uma força espiritual envolvida, mas, infelizmente, eles não aceitam de maneira nenhuma a questão da moral, do esclarecimento moral da existência do espírito. Eles não aceitam de maneira nenhuma a palavra reencarnação. Os brasileiros que estão lá dizem que realmente muitos se interessam pela doutrina, começam a compulsar a doutrina, mas a palavra reencarnação, vidas passadas e reencarnação, para o americano, é uma coisa que ele não consegue lidar de maneira nenhuma, mesmo tendo esse montante de fenômenos exponenciais lá. Eu tenho ouvido falar de muito interesse e também sensacionalismo pelo chamado A internet agora reduziu o tempo do Rui, passou a 30 segundos. Antes era 1 minuto, agora... dos desencarnados. Tá indo e voltando o som do Rui aí. Aparece, desaparece, aparece, Isso. desaparece. Acho que você vai ter que continuar lendo, Arthur. Sem dúvida. Quer resumir seu comentário? Porque não deu para ouvir quase nada. Não é como o Cláudio falava. Então tem Não estão deixando nem o Rui. Deve ser algo. registro de voz eletrônica. Os espíritos pegaram a aparelhagem do Rui lá. Muita admiração a possessão sobre eletrônica a constatação. agora. Muita chuva por aqui, gente. É por isso. Tá explicado, poxa. Tá explicado. Bem, mas vamos lá então voltar à nossa leitura. Item 87, é isso? Então vamos lá. Bem, então nós já lemos, né? Vamos agora para o 88. As manifestações dessa espécie não são raras nem novas. Poucas serão as crônicas locais que não encerrem alguma história dessa natureza. É fora de dúvida que o medo... Dá uma subidinha aí para a gente... Isto. Tem exagerado muitos fatos que, passando de boca em boca, assumiram proporções gigantescamente ridículas. Com o auxílio da superstição, as casas onde eles ocorrem foram tidas como assombradas pelo diabo, e daí todos os maravilhosos ou terríveis contos de fantasmas. Por outro lado, a velhacaria não consentiu em perder tão bela ocasião de explorar a credulidade, e quase sempre para satisfação de interesses pessoais. Aliás, facilmente se concebe que impressão podem fatos desta ordem produzir, mesmo dentro dos limites da realidade, em pessoas de caracteres fracos e predispostas pela educação a alimentar ideias supersticiosas. O meio mais seguro de obviar aos inconvenientes que possam trazer, visto não ser possível impedir-se que se deem, consiste em tornar conhecida a verdade. Em coisas terríficas se convertem as mais simples, quando se lhes desconhecem as causas. Ninguém mais terá medo dos espíritos quando todos estiverem familiarizados com eles, e quando os a quem... Dá uma subidinha aí. Não sei se o Rui tá... Que é o Rui que está transmitindo, pessoal. Vamos lá, vou tentar colocar aqui no nosso... agora já subiu, beleza. Então vamos lá. Então ninguém mais terá medo dos espíritos quando todos estiverem familiarizados com eles.
e quando os a quem eles se manifestam já não acreditem que estão às voltas com uma legião de demônios. Na Revista Espírita se encontram narrados muitos fatos autênticos deste gênero, entre outros a história do espírito batedor de Begzabern, cuja ação durou 8 anos, números de maio, junho e julho de 1858. A de Dibbelsdorf, agosto de 1858. A do Padeiro das Grandes Vendas, perto de Dieppe, março de 1860. A da Rua de Noyer, em Paris, agosto de 1860. A do Espírito de Castelnaudary, sob o título de História de um Danado, fevereiro de 1860. E a do Fabricante de São Petersburgo, abril de 1860 e muitas outras. Então, né, esse parágrafo eu achei realmente muito interessante, por coisas, né, que a gente inclusive já tinha comentado, né, essa ideia preponderante de que seriam fenômenos produzidos pelo diabo, né? Essa concepção é abraçada pelos profitentes de religiões cristãs dogmáticas, né, que acreditam nessa figura, né, na existência dessa figura devotada eternamente ao mal, coisa que nós sabemos, né, o Espiritismo realmente demonstra que não se trata nada disso. Claro que boa parte desses fenômenos podem ser causados por espíritos devotados ao mal, outros apenas que querem chamar a atenção, mas jamais de espíritos que seriam aí devotados ao mal para todo sempre. Dentro ainda dessa questão que nós estávamos comentando ainda há pouco, eles têm, os americanos, norte-americanos, têm acreditado muito na ideia de que há espíritos, e aí alguns não chamam mais de diabo, talvez até para não ficar muito ligado à questão da religião, mas eles acreditam em espíritos que também, tal como o diabo, seriam devotados ao mal e que nunca teriam encarnado. Não sei porquê, né? Eles sempre têm dado essa explicação, que são espíritos que nunca estiveram entre nós. Né? Tem, essa teoria parece muito prevalente lá quando fenômenos violentos têm se produzido. Talvez esses espíritos tenham se comunicado entre eles e passado essa ideia, talvez até para assustar, né? Porque, pelo menos no meio espírita, a gente não tem muita, pelo menos eu particularmente, né? Talvez os amigos tenham essa informação de espíritos que estejam entre nós e que nunca aqui encarnaram, né? Então, e aí então é uma coisa a se pesquisar, né, se isso tem sido dito de alguma forma, passado por esses espíritos, porque às vezes eles dão comunicação mediúnica, né, através da psicofonia, né, por aquelas bandas lá e tem dito isso, né. E outra questão interessante, né, antes de passar a palavra para os amigos comentarem, é essa aí das pessoas supersticiosas, né, que trazem essas concepções supersticiosas, alimentam ideias supersticiosas e que têm, né, dado explicações as mais diversas, né, para determinados fenômenos, né. E ali diz, né, o meio mais seguro de obviar aos inconvenientes que possam trazer, visto não ser possível impedir que se deem, consiste em tornar conhecida a verdade. Então, vemos aí a preocupação de Kardec na instrução, né, no conhecimento espírita, para que essas superstições parem, né, de prevalecer e as pessoas tenham uma noção mais clara, né, do porquê do fenômeno, quem são essas entidades, o que elas, de onde elas vêm, o que elas pretendem, né, e toda essa realidade que o Espiritismo tão bem já nos faculta.
Os amigos querem comentar alguma coisa? Cláudio, Rui? 10 segundos, então, para dizer que nos aconselha a encarar. Nem 10 segundos, nem 10 segundos. Nem 10 segundos. Mas é uma questão, conhecer as causas. Rapidamente, uma ideia minha, a gente procurou a doutrina, aliás, fomos forçados a procurar a doutrina, graças a Deus, por um fenômeno com um filho de 4 anos. Enfim, era totalmente contra, totalmente renitente. Quando se falava em espírito, quando se falava em centro espírita, em casa espírita, eu subia pelas paredes. Aí, quando não houve mais nenhum meio de superar as questões que se passavam com esse filho, a gente teve que abrir mão do orgulho, né, e procurar. Aliás, eu me lembro, procuramos um fim de ano com o centro fazendo as despedidas para os festejos, para reabrir só no início do ano novo. Mas, mesmo assim, essas beníssimas pessoas me atenderam, com as limitações que tinham, mas graças a Deus, e me colocaram o livro dos Espíritos em mãos. Acabou. Conheceu, acaba todo o preconceito. O grande problema hoje é você ter que, além de esclarecer as pessoas, você tem que tirar das pessoas as concepções errôneas que estão sendo colocadas em primeira mão para elas. Tá? Mas essa questão de conhecer as causas, de conhecer os fatos, é primordial. Sem dúvida, Cláudio. Outra questão interessante que nós notamos nesse parágrafo é quando Kardec nos diz, né, que tem, e nós já tínhamos, né, volta e meia nós falamos sobre isso, indivíduos que se aproveitam, né, dessas situações para adquirir vantagens, né? Isso foi dito ali logo no início do parágrafo. E, às vezes, se propondo a resolver o problema, né? Isso virou até um filme, alguns anos atrás, né, dos caça-fantasmas, né? Uma empresa, um grupo de pessoas que se propunham a acabar com os fantasmas, né? Então, é mais ou menos uma figura aí de um exemplo, né, de como que, claro que é humorístico, né, para ver que alguns realmente se aproveitam dessa situação, né, como diz ali, da credulidade para satisfação de interesses pessoais e de todo tipo, geralmente para ganhar dinheiro, ou popularidade, ou enfim, uma série de coisas. E outra é a questão, né, como diz ali, com o auxílio da superstição, as casas onde eles ocorrem foram tidas como assombradas pelo diabo, aquilo que nós já comentamos, e daí todos os maravilhosos ou terríveis contos de fantasmas. Né? Então, isso, a questão de fantasma, na minha opinião, isso é questão, ajuda a ridicularizar o fenômeno. Né? Geralmente, o incrédulo nem vai usar a palavra espírito, vai falar fantasma, porque traz uma carga de ironia, né? de gracejo, né? Em relação ao fenômeno. Né? Então, isso é muito utilizado pelos incrédulos, pelas pessoas que às vezes querem ridicularizar o fenômeno, né? E outra coisa que Kardec nos fala são as histórias, logo no início, né? É fora de dúvida que o medo tem exagerado muitos fatos que, passando de boca em boca, assumiram proporções gigantescamente ridículas. É impressionante, nós temos isso, obviamente, é conhecimento de todos, mas nós temos acompanhado isso pessoalmente,
como que, né, realmente, quando você tem uma história contada, ela, depois lá da quinta pessoa que toma conhecimento, uns 3, 4 ou mais elementos são acrescentados àquela história. Quer dizer, a história original praticamente desaparece frente às novas versões, né? Então é preciso ter muito cuidado com isso daí, porque quando chega lá na outra ponta, possivelmente nem 20% do que verdadeiramente ocorreu está sendo ali narrado, né? Vai por conta de quem está passando a história para frente. Podemos, então, continuar com a nossa leitura? Então, vamos lá. No item 89, tais fatos assumem, não raro, o caráter de verdadeiras perseguições. Conhecemos 6 irmãs que moravam juntas e que, durante muitos anos, todas as manhãs encontravam suas roupas espalhadas, rasgadas e cortadas em pedaços, por mais que tomassem a precaução de guardá-las à chave. Há muitas pessoas tem acontecido que, estando deitadas, mas completamente acordadas, lhes sacudam os cortinados da cama, tirem com violência as cobertas, levantem os travesseiros e mesmo as joguem fora do leito. Fatos destes são muito mais frequentes do que se pensa. Porém, as mais das vezes, os que deles são vítimas nada ousam dizer, de medo do ridículo. Somos sabedores de que, por causa desses fatos, se tem pretendido curar, como atacados de alucinações, alguns indivíduos, submetendo-os ao tratamento a que se sujeitam os alienados, o que os torna realmente loucos. Recentemente, né, tivemos aí o filme, né, que retrata muito bem isso, onde pessoas, né, numa determinada época, né, o Baile das Loucas, né, o nome do filme, antes que eu me esqueça, que se passa na França, se não me engano, e mostra lá a realidade dos manicômios, dos hospícios, onde pessoas, por vezes, que presenciavam determinados fenômenos, eram tidas como loucas e internadas nesses manicômios. É bem isso que Kardec aqui cita, né, e comenta, que mesmo às vezes a pessoa, nem sendo assim uma médium ostensiva, mas só pelo fato de ela ter presenciado algum fenômeno, já era tida como louca, como tendo algum problema mental, e era logo despachada para um desses manicômios, onde os processos de cura, como está dizendo ali, eram realmente extremamente cruéis, né, com o uso de eletrochoque, sessões de eletrochoque, afogamentos, uma série de outras práticas, realmente, como diz ali, né, que se parecem com aqueles narrados da época da Idade Média. Então, é um filme que, quem não viu, nós sugerimos, inclusive tivemos aí a oportunidade de fazer algumas lives com outros companheiros sobre esse filme, que inclusive faz citação ao Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então é um livro que demonstra bem essa realidade comentada aí por Allan Kardec no Livro dos Médiuns. Desejam comentar alguma coisa, amigos? Hoje ainda acontecem esses fatos, né? Uma pena. É muito complicado lidar com a mediunidade a nível de problemas psicológicos e problemas psiquiátricos. A gente já teve algumas dificuldades no caminho aí. Embora hoje haja mais um pouco mais de abertura, no caso de médicos que até ouvem as ponderações espíritas de algum caso, de algum paciente, mas ainda acontece muito isso, viu? É claro que hoje você tem menos
tratamentos físicos que esses eram submetidos. Mas hoje o tratamento médico, medicamentoso, é também de dar dó, viu? Em alguns casos que a gente presenciou, e não se pode intervir na questão, né? De pessoas completamente dominadas tanto pelos espíritos quanto pela medicação, até com boa intenção dispensada a estes. Hoje ainda alguns casos muito complicados de se lidar e muito tristes de se ver, viu? Enfim, estamos aprendendo. Não sei se o Rui vai querer se aventurar em falar alguma coisa. Pelo jeito não, né? Então vamos lá, vamos prosseguir então. Sobe um pouquinho, Rui. Eu acho que tem uma parte ali que a gente não leu dos médicos. Vamos lá, vamos ler vamos dar o prosseguimento aqui. A medicina não pode compreender estas coisas, por não admitir, entre as causas que as determinam, senão o elemento material, donde erros frequentemente funestos. A história descreverá um dia certos tratamentos em uso no século XIX, como se narram hoje certos processos de cura da Idade Média. Admitimos perfeitamente que alguns casos são obra da malícia ou da malvadez. Porém, se tudo bem averiguado, provado ficar que não resultam da ação do homem, dever-se-á convir em que são obra ou do diabo, como dirão uns, ou dos espíritos, como dizemos nós. Mas de que espíritos? Os espíritos superiores, do mesmo modo que entre nós, os homens retos e sérios, não se divertem a fazer charivares. Temos, por diversas vezes, chamado aqueles espíritos para lhes perguntar por que motivo perturbam assim a tranquilidade dos outros. Na sua maioria, fazem-no apenas para se divertirem. São mais levianos do que maus, que se riem dos terrores que causam e das pesquisas inúteis que se empreendem para a descoberta da causa do tumulto. Agarram-se com frequência a um indivíduo, comprazendo-se em o atormentarem e perseguirem de casa em casa. Doutras vezes, apegam-se a um lugar, por mero capricho. Também não raro exercem por essa força uma vingança, como teremos ocasião de ver. Voltando a esses relatos que têm sido apresentados na televisão norte-americana, a maioria das pessoas acredita que, mudando de casa, elas vão estar resolvendo o problema. E aqui nesse parágrafo, pessoal, fica muito claro que, por vezes, isso realmente não adianta, uma vez que os espíritos vão a toda parte e continuam, em muitos casos, a perseguirem as suas vítimas de casa em casa. Em outros casos, que a gente tem visto sendo relatados, a perturbação desaparece. Mas por quê? Porque ali, né, Kardec nos explica bem isso. Às vezes o espírito realmente está apegado ao lugar, por um mero capricho. Acredito também, poderia até acrescentar aí, que alguns espíritos, talvez por terem morado naquele lugar, estejam ainda apegados, achando que a casa é sua e querem expulsar os novos inquilinos, os novos moradores, né? Então, isso também acontece. Mas, de maneira geral, né, achar que mudando de casa vai estar resolvendo um problema é realmente uma ilusão. Então, realmente muito interessante, né? Cláudio. Interessante, a gente tem os dois relatos aqui que a gente conviveu. Uma senhora de 80 e poucos anos começou a afogar
Ela simplesmente afogava, perdia a respiração e tinha que se correr com ela para o hospital. Os médicos diagnosticavam como um início de demência, como já a fraqueza do cérebro e tal. Mas uma neta que frequentava o grupo espírita notava alguma coisa estranha, né? Que quando ela tinha essas crises que os médicos chamavam de afogamento, geralmente ela estava tranquila. Os médicos até pediam para ter muito cuidado ao alimentá-la e tal. Enfim, nós fomos até o local com alguns médiums. E qual não foi a surpresa quando um espírito se manifesta muito, mas muito aborrecido, através de um médium com uma boa educação, e a senhora engasgada, tá? E o espírito relatava que ele ia afogar aquela senhora que chamava os filhos dele de negrinho ranhento. Então, vocês vejam bem, depois de algum tempo que esse espírito foi perceber, ele nos relatava a sua casa como uma pequena casa de pau a pique, onde ele vivia como um retireiro, e o maior orgulho dele era que o fazendeiro tinha lhe dado aquele pequeno pedaço de terra e aquela pequena casinha. E por que que aquela senhora aparecia lá e falava que os filhos dele eram negrinhos ranhentos? Ou seja, a história remontava a mais ou menos 70 anos do local. Depois nós fomos ficar sabendo que realmente aquele local onde estava hoje essa senhora morando na sua casa com a família tinha sido parte de uma fazenda e havia ali realmente uma pequena casinha de pau a pique. Esse espírito estava, entre aspas, morando ali há mais de 70 anos, né? Quando esclarecido, quando se pediu para que ele pudesse ter atenção, não na senhora com quem ele ficava extremamente raivoso e tentava esganá-la, que ele prestasse atenção no envolto dele, que ele vê a casa atual. E, para surpresa nossa, que estávamos iniciando esses pequenos trabalhos de mediunidade prática, esse espírito, através do médium, se ajoelha em lágrimas aos pés da senhora, pedindo perdão. E depois é recolhido. Provavelmente, a gente acredita até pelos filhos, que já tinham também desencarnado já há muito tempo. Mas foi hoje, até hoje, uma das cenas que a gente inesquecíveis. Então, vocês vejam bem, esse estava preso ao seu local. E qualquer pessoa que depois, com os estudos, inclusive sobre neurologia, com o célebre Dr. Nubor Fakuri, o que se tem medicamente hoje? Com o desgaste natural do cérebro, dos neurônios, o espírito está mais afeito pela idade a adentrar o mundo espiritual. Então, essa senhora em espírito se via no local do espírito. E havia essa confusão que redundava até em agressão física. Provavelmente essa senhora tivesse uma questão mediúnica que nunca foi conhecida, né? Nunca foi estudada. Então, esse espírito estava no local. Em outro caso que a gente trabalhou durante alguns anos de uma médium sob subjugação física, ela mudou 4 vezes de casa. Na última casa em que a gente estava interagindo com ela, com o grupo mediúnico, a casa de 4 quartos, cada vez que ela tinha uma crise, um envolvimento, geralmente à noite, ela mudava de quarto no dia seguinte, ou seja, a obsessão era do médium e não do local. Então, essa questão aí é muito, muito legal de Kardec já ter deixado isso pronto para a gente. O espírito muda de casa em casa. Por quê? Porque ele está ligado à pessoa e não ao local, né? Então, a gente tem hoje esses fatos como experiência própria.
Vejam Kardec dando uma noção alentadora de que a maioria é leviana e não malévola, não é? Então isso significa, comparativamente, né, por analogia, não é caso de polícia, é caso de assistência psicológica e social, é conversar, é entender o propósito, o questionamento, né, desse espírito manifestante. Isso é importante. Parece que a internet já está dando um tempo lá para o Rui, né? Deu para ouvir todo o pensamento dessa vez, que bom. Bem, então vamos lá, né? Realmente, e outra, no final desse parágrafo aí, nos fala daquilo que realmente a gente constata que é algo também muito comum, que é a vingança, né? São espíritos ligados a nós, talvez, na maioria das vezes, em outras existências, ou mesmo nesta, que vêm com a intenção de se vingar. Então, o que demonstra que boa parte das vezes nós não somos bem a vítima, nós somos somos os causadores do problema e colhemos os resultados disso, né? Porque se não tivéssemos feito mal lá atrás ou atualmente a alguém, nós não seríamos aí, entre aspas, vítimas de uma vingança. Então, as pessoas, por vezes, acorrem aos centros espíritas querendo uma solução para o problema, que até o espiritismo pode realmente ajudar. Só que no âmago do problema reside as nossas imperfeições. Porque se nós não tivéssemos todas essas paixões ainda nos controlando o pensamento e o comportamento, nós não estaríamos hoje passando por determinados problemas, né? Tanto originários de atos em existências anteriores, como atos presentes, né? Isso o Espiritismo também nos diz, nem sempre as nossas atitudes, nossos problemas são originários de vidas anteriores, e grande parte deles são em função do nosso presente mesmo, né? Então, por vezes, nós não nos damos conta disso, deixamos o nosso aprimoramento moral de lado, né? Simplesmente não damos bola para isso, vivemos a vida só voltados para a matéria, e aí, né, acabamos colhendo os resultados disso aí. Então vamos lá, vamos continuar com a nossa leitura. Em alguns casos, mais louvável é a intenção a que cedem. Procuram chamar a atenção e pôr-se em comunicação com certas pessoas, quer para lhes darem um aviso proveitoso, quer com o fim de lhes pedirem qualquer coisa para si mesmos. Muitos temos visto. Dá uma subidinha aí na tela, Rui, por favor, porque eu já me perdi no meu aqui. Muitos temos vistos que pedem preces. Então, vamos lá, vou tentar achar no meu aqui, porque aí na tela não está dando para ver. Vamos ver. Um momentinho só, pessoal, porque o Rui não está conseguindo subir a tela, e eu estou procurando aqui no meu livro dos médiuns onde é que eu me encontro, né? Porque à medida que a gente vai lendo... Arthur, aqui para mim está aparecendo, né? Não, para mim aqui está em cima. Voltar ao menu está em cima justamente da parte que a gente... Entendi. Da posição aqui. Tentando achar aqui. Muitos temos visto que pedem preces, outros que solicitam o cumprimento em nome deles de votos que não puderam cumprir, outros ainda que desejam, no interesse do próprio repouso, reparar uma ação má que praticaram quando vivos.
Em geral, é um erro ter medo. A presença desses espíritos pode ser importuna, porém não perigosa. Concebe-se, aliás, que toda a gente deseja ver-se livre deles. Mas, geralmente, as que isso desejam fazem o contrário do que deveriam fazer para consegui-lo. Se trata de espíritos que se divertem, quanto mais ao sério se tomarem as coisas, tanto mais eles persistirão como crianças travessas, que tanto mais molestam as pessoas, quanto mais estas se impacientam e que metem medo aos poltrões. Se todos tomassem o alvitre sensato de rir das suas partidas, eles acabariam por se cansar e ficar quietos. Conhecemos alguém que, longe de se irritar, os excitava, desafiando-os a fazerem tal ou tal coisa, de modo que, ao cabo de poucos dias, não mais voltaram. Como dissemos, porém, acima, alguns há que assim procedem por motivo menos frívolo. Daí vem que é sempre bom saber-se o que querem. Se pedem qualquer coisa, pode-se estar certo de que, satisfeitos os seus desejos, não renovarão as visitas. O melhor meio de nos informarmos a tal respeito consiste em evocarmos o espírito por um bom médium escrevente. Pelas suas respostas, veremos imediatamente com quem estamos às voltas e obraremos de conformidade com o esclarecimento colhido. Se trata de um espírito infeliz, manda a caridade que lhe dispensemos as atenções que mereça. Se é um engraçado de mau gosto, podemos proceder desembaraçadamente com ele. Se um malvado, devemos rogar a Deus que o torne melhor. Qualquer que seja o caso, a prece nunca deixa de dar bom resultado. As fórmulas graves de exorcismo, essas os fazem rir. Nenhuma importância lhes ligam. Sendo possível entrar em comunicação com eles, deve-se sempre desconfiar dos qualificativos burlescos ou apavorantes que dão a si mesmos, para se divertirem com a credulidade dos que acolhem como verdadeiros tais qualificativos. Nos capítulos referentes aos lugares assombrados e às obsessões, consideraremos com mais pormenores este assunto e as causas da ineficácia das preces em muitos casos. Algum spoiler, meus amigos, algum comentário sobre esse trecho antes de chegarmos a estes capítulos mais específicos? O que a gente percebe é que alguns exorcismos que por vezes até se utilizam de objetos, né, como, né, aquela coisa já está no imaginário, né, de mostrar para o espírito uma cruz, jogar nele uma água benta. Por vezes, quando aquele que se propõe a exorcizar tem uma autoridade moral,
nos parece, nós temos observado que o trabalho acaba tendo um efeito. Mas, obviamente, que o efeito nada tem a ver com os objetos materiais, né? Tem a ver, sim, com aquele indivíduo que, por uma autoridade moral, consegue, né, realizar bem, se impor ao espírito de modo a afastá-lo, até mesmo convencê-lo de que aquela sua atitude, aquelas suas ações não são as mais convenientes, né? Então, de qualquer forma, a gente tem que ter sempre em mente que não vão ser talismãs, amuletos, água benta, enfim, crucifixos que vão afastar o espírito. E nem também preces prontas, né? Decoradas. O que importa aí é o sentimento, é a intenção, né? É a sinceridade com que se está proferindo a prece, e não as palavras em si. Não existem palavras poderosas ou cabalísticas ou que têm algum poder especial sobre os espíritos, né? As palavras devam ser pronunciadas, uma vez que é uma forma de comunicação, mas que devam ser estar embasadas num bom sentimento, na intenção pura de ajudar, de auxiliar, enfim, de provocar ali uma ação benfazeja. Então, que a gente não se iluda, né, com fórmulas, e sim sempre, né, com a questão moral mesmo, a questão interior, essa sim que os espíritos, isso sim tem poder sobre esses espíritos. Bom, basicamente, só para a gente resumir bem rápido aí, volta àquela grande questão, conhecer com quem se está se lidando, e isso só pode ser feito quando você dá atenção. A gente descontinua esses anos todos aí. Não há como você acreditar que uma palavra, um objeto ou um sacramento vá ter poder sobre todos os espíritos. Alguns até, muito raramente, podem temer aquilo, mas não funciona. Então, o que funciona é o que está aí. Em todos os casos, há um meio racional de se lidar. E quando se sai da pretensão de querer dominar os espíritos, você já tem meio caminho andado. Tratar como igual, e na maioria das vezes a gente descobre que aquele espírito tem muito mais a nos ensinar do que nós mesmos a ele. E isso é o básico hoje do contato com os espíritos, né? Perfeito, Cláudio. Então, vamos, por conta do nosso horário, né? Já atingimos o nosso horário. Então, já vamos encerrar por hoje, né? Agradecemos a vocês que nos acompanharam até aqui. Esperamos aí que o Rui né, tenha mais sorte da próxima vez, né? Lá o tempo onde ele está realmente impossibilitou que ele pudesse participar como deveria, como poderia, mas isso aí vai realmente... Isso acontece, né? Questões técnicas realmente. Agradecemos aí e vamos passar a palavra para o Cláudio, fazer também as suas considerações finais. É só agradecer, né? Deixa eu ver se eu estou com o áudio aqui. É só agradecer e mais uma vez a oportunidade de estar, fazer uma força aqui. Vamos orar pelo Rui, né? Para que ele tenha um pouco mais de tempo. Mas está ótimo. E agradecer a todos que acompanham aí. E até a próxima semana, com toda certeza. Isso aí. Rui? Obrigado aí pela compreensão com relação à falha técnica e até o próximo estudo. Vamos lá, perseverando. Isso daí. Agradecemos então mais uma vez
E sempre nesse mesmo horário, nas sextas-feiras, às 8 horas, estaremos aqui firme e forte, dando prosseguimento ao nosso estudo do Livro dos Médiuns. Até lá!